Atacantes do Palmeiras estão de saída do clube? O Palmeiras tem recebido muitas ofertas sobre os seus atacantes. Bora ver se eles vão sair mesmo. Mas antes de tudo, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e bora pra notícia. Não tem interesse algum, que não tem interesse algum em negociar as peças. Atualmente, olha aqui, ó, a dupla de ataque formada por Flaco Lopes e Vitor Roque, além do meia Alan, são apontados como os principais alvos de fora do clube. O que é interessante desse trio é que cada um tem um perfil. Sim. Né? O Alan é cria. O Vitor Roque foi um jogador que o Palmeiras investiu muito, 25 milhões de euros. Isso. E o Flaco foi um jogador que o Palmeiras encontrou ali no mercado, né? Análise de desempenho, não pagou caro, né? Comprou na planta, pagou baixo e agora tá super valorizado, Felipe. No caso do Flaco, o Palmeiras não pagou tão baixo assim, né? É verdade. Na época foi foi a maior contratação do Palmeiras, 10 milhões, não foi isso? Foi 10 milhões de euros, 50 milhões de reais. Verdade. É que na época pareceu caro porque o Flaco ele não entregava dentro de campo. Hoje, você pensa num pacote no geral do Flaco, você pensa que foi barato. Porque por tudo que ele entrega, os gols, assistências. Mas o que eu tenho de informação aqui, até acho que outro dia eu falei no Fala Fonte, Bruno Vicari, é porque vai ser muito difícil do Palmeiras segurar o Flaco Lopes no meio do ano. O que ele tem de sondagem da La Liga, como o Bocato falou, do futebol italiano e de outras ligas do futebol europeu, tá crescendo cada dia. E ele sendo convocado para a Copa do Mundo, o mercado ele explode, né? E ainda mais porque até o Scaloni deu na coletiva, né? Que eu esqueci o nome do atacante da Argentina que lesionou. Que era É o Consegue o nome, procurar ele. sobrenome italiano. Ele atuou no Esqueci Strasbourg da agora. França, que é um cara que tá jogando muito, mas ele acho que rompeu o ligamento do joelho e tá fora da Copa do Mundo. E era um cara que ele ia disputar a vaga com o Flaco Lopes na seleção argentina para a Copa do Mundo. Acabou que ele se lesionou. Panichelli, Joaquim Panichelli. Isso, e agora o Flaco Lopes, não dá pra cravar que ele já tá convocado, mas ele tem quase 2 pés na convocação, entendeu? Na Copa do Mundo. Porque era o cara que disputava a posição com ele. Então imagina se o Flaco disputa a Copa do Mundo com a seleção da Argentina. Aí o valor de mercado dele sobe e as procuras ainda aumentam. Porque a matéria aqui do Bocato, do Laurentiis e do Nicoletti fala que o Palmeiras aceitaria abrir conversas por 40 milhões de euros, Bruno. Então a gente está falando do mesmo valor aí que o Zenit pede para começar a conversa com o Luiz Henrique. Totalmente. E características diferentes, né? O Luiz Henrique é mais de beirada, o Flaco já é mais goleador, mais centralizado. São dois jogadores que, vou arriscar, tá? Independentemente do sucesso coletivo de Argentina e de Brasil na Copa do Mundo, são dois jogadores que a tendência é a valorização. Acho pouco provável os dois voltarem da Copa do Mundo desvalorizados, até por aquilo que tem entregado, né? O que o Flaco tem entregado no Palmeiras desde o ano passado, agora no começo do ano. O que o Luiz Henrique fez no ano passado e continua fazendo na temporada russa, com o Zenit tendo chance de ser campeão. Então, e o preço do futebol moderno é por aí mesmo. Jogadores jovens, com qualidade, polivalentes também. Ou seja, 40 milhões de euros pelo Flaco hoje, né? Depois da Copa do Mundo, assim como o Luiz Henrique, ouso dizer que o Palmeiras pede mais ou sonha com mais. Principalmente se tiver esse desempenho na Copa. A mesma questão do Luiz Henrique, como o Bruno estava falando, Felipe. Até porque o Luiz Henrique ele já tem passagem pelo futebol europeu, né? Passou pelo Betis. E tá no Zenit, que é um mercado que é uma porta de entrada para outros clubes maiores, né? E eu acho que ele tem muita bola, sim. Vale lembrar que pela seleção brasileira, o Luiz Henrique ele foi muito bem contra o Chile. Então, é recorrente as partidas que ele vem bem com a seleção brasileira. Não é que nem, por exemplo, a gente fala do João Pedro, que é um baita jogador pelo Chelsea, mas com a seleção brasileira ainda tá devendo. O Luiz Henrique, toda vez que ele foi acionado, ele foi bem, não foi? Foi, eu também acho. E vamos ver se deve ser titular hoje, né? Também com a contusão do Rafinha. A matéria ainda fala do Alan também, tá? Então, avaliado o Palmeiras. E aí, vocês trouxeram essas informações aqui, o Hernan trouxe aqui pra gente, que o Palmeiras chegou a recusar a proposta de 35 milhões de euros. Do Napoli. Do Napoli pelo jogador. Isso, exatamente. É outro também super valorizado. Mas que o Palmeiras já está conversando para renovar o contrato, que vai até 2029, e renovar pelo menos até 2030. Até porque você passa de uma valorização salarial, né? Você aumenta o salário dele para ele ficar até de uma certa maneira confortável dentro do Palmeiras, porque aí quando chega um outro mercado, quando a gente fala de Itália, Inglaterra, vão oferecer um valor alto, mas se ele já tem um salário confortável no Palmeiras, às vezes o cara fala assim, não, prefiro ficar aqui. Assim como o Abel Ferreira, trazendo de exemplo. O Abel, ele ganha no Palmeiras o que ele não ganharia no futebol europeu. Então, por que às vezes você deixaria de trocar, sei lá, um Palmeiras por um Tottenham, como toda hora o Abel tem o nome ligado, um time que tá brigando para não cair e tudo mais, e um salário inferior? Tudo bem que é uma janela boa, trabalhar na Premier League, mas às vezes não compensa pro técnico, que na minha visão é o caso do Abel.
Exato. Ó, o pessoal tá falando aqui, a TV Palmeiras, não, calma, o programa acabou de começar. O Aníbal e o Facundo. Sim. Os dois juntos já chega a quase 90 milhões de reais. Certo. Então vamos contar que tá faltando ainda 300. Quando a gente pensa desse, entre aspas, aqui, negociáveis, talvez na minha visão, e pelo que eu tenho de feeling, conhecendo, conversando com pessoas do Palmeiras, até a gente conversou antes, é o Flaco Lopes. É. É um cara que, assim, tá no Palmeiras desde 2022, muito valorizado no mercado, deve disputar a Copa do Mundo, e é um jogador que, assim, ele tem 25 anos, ele tem a minha idade, né? Tem 25, o Vitor Roque, ele é um cara mais novo e chegou no Palmeiras ano passado. Acho que é difícil o Palmeiras vender o Vitor Roque. Eu, Só se chegasse uma proposta muito acima do que o Palmeiras pagou, né? Até porque, assim, vale lembrar que até pegou meio mal quando o Vitor Roque chegou no Palmeiras, que o André Cury, um dos empresários do Vitor Roque, falou que dentro de um plano de carreira para ele seria em 2, 3 anos voltar pro futebol europeu. Aí na coletiva ele tentou dar uma suavizada, falou que tava com a cabeça no Palmeiras. Mas o que o meu sentimento, com base em opinião e informação, é o que seja mais provável dessa lista ser vendido no meio do ano, é o Flaco Lopes. O Alan, claro, tá muito valorizado, tem procuras do futebol europeu, do futebol italiano, do futebol inglês. Mas, né, Bruno Andrade, eu acho que, na minha visão, o Flaco Lopes, dentre esses nomes, talvez seja o mais possível ali. E quando a gente fala de 40 milhões de euros, a gente tá falando 40 vezes 6, dá mais ou menos 260 milhões de reais. Somando os valores da venda do Aníbal e do Facundo, dá 350 milhões. Então já bate próximo ali do que o Palmeiras planeja de vendas. Porque aí, Bruno, você tem eu compreendo a visão do Felipe, mas não tem aqui, evidentemente, uma bola de cristal, não tenho aqui nenhum raciocínio de futurologia. Mas se eu colocar na balança, em cima da mesa, Flaco Lopes, Vitor Roque e Alan Elias, pela idade, pelo potencial e pelas características, o meu palpite, não é informação, a nossa informação é que os três estão valorizados, sempre recebem sondagens, mas na minha perspectiva aqui de mercado, olhando para o futebol europeu, especialmente para o futebol inglês, eu vejo que o Alan Elias, eu nem estou colocando aqui qualidade em cima da mesa, tá? Quem joga melhor, quem joga pior. É por qualidade também, mas potencial, característica e idade. O Alan Elias, para mim, ele desponta como potencial venda do Palmeiras no meio do ano, independentemente de Copa do Mundo para o Flaco Lopes e independentemente de Copa do Mundo para o Vitor Roque. E só para destacar que a gente às vezes não entra nessa conta, o torcedor esquece, mas tem alguns jogadores que estão emprestados ou que em revendas rendem um dinheiro importante também para o Palmeiras e que acaba entrando. Sim. Por exemplo, teve a negociação do John do Red Bull Bragantino para o Zenit. Certo. O Palmeiras tinha 20%, o Bruno Andrade, então quer dizer, já é um valor que entra. Teve a do Luiz Guilherme, foi do West Ham para onde? Foi pro Sport, foi né, pro Sport. Aí o Palmeiras não tinha percentual, mas entra aquela questão do mecanismo, isso, de solidariedade. Então é um dinheiro que vai contando. O Palmeiras tinha mais valia do Luiz Guilherme, só que ele foi vendido por um valor inferior àquele que ele foi contratado. Então o Palmeiras só ganhou no mecanismo, não teve mais valia. Tá, mas é um dinheirinho que vai enchendo esse cofrinho. Sim. Imagens aí do Paulinho lá no jogo de ontem, no jogo treino? Ah, tá. Porque aí eu conversei com algumas pessoas lá, ó. E aí, assim, não tem data, mas é assim, tá vindo. Tá vindo? Tá vindo. Aí a questão é a seguinte, ô Felipe, e aí vamos lembrar o que a gente já falou aqui, porque o próprio o auxiliar do Abel, não Castanheira, eu sempre confundo. Eu sei quem João Martins. Isso. Ele falou o seguinte: vamos aproveitar a data FIFA para dar nova dinâmica de treino para o Paulinho. E ontem ele participou ali do treino como coringa, né, jogando com o pessoal das categorias de base. E aos poucos eles vão aumentando a minutagem nos treinos. E o Anderson Barros mesmo contou pra gente que o Paulinho não tá sentindo dor. E já é ótimo. Então ele vai ganhando esse recondicionamento. Perfeito. O que é que o Martins falou? Eles iam aproveitar essa data FIFA para ele ter mais volume de treino, que aí a partir de 2 ou 3 semanas, em algumas semanas, ele já começaria a treinar com o grupo. Perfeito. E aí sim, aos poucos, voltaria ao time. Então a gente está imaginando o final de abril. Cara, mas é um tempo ainda, né? Um mês. É que a gente fala do Paulinho, ele falou que ele tá fazendo esse processo de transição, né? E tem que tomar muito cuidado, porque o Palmeiras, ano passado, foi se falado muitas datas, não sei se você lembra, o Paulinho volta em outubro. Ah, não, ele volta para jogar a final da Libertadores. Foi. Aí não, ele volta para o início do Paulistão. E aí foi só adiando esse prazo, foi vendendo
um prazo que ele ia voltar e não aconteceu. E agora tem Mas a gente sempre falou aqui que não tinha essa história. Não que era... tinha essa história. Mas o Paulinho, ele é um cara que teve uma lesão muito grave, e até no Mundial de Clube só conseguia atuar 30 minutos por jogo, né? E foi bem no Mundial. Foi bem, você vê como ele é um cara que faz jogou, diferença. O pouco que jogou. O pouco que jogou, e é um cara que, pelo que a gente tá esperando assim, deve voltar em abril. Se vocês não viram, vale muito ver a entrevista do Anderson Barros, que tá aqui no YouTube da ESPN Brasil e no Disney Plus. Sim. E ele existiu ali a conversa com o Paulinho. O Palmeiras sabia da condição clínica do Paulinho. Quando ele chegou, mais ou menos em fevereiro, março, eles avaliaram que seria preciso fazer uma outra cirurgia. Né, para usar um método ali de recuperação diferente. E aí o que o Palmeiras pensou? Vamos segurar isso para depois do Mundial. Assim a gente empurra, ele tenta participar do Mundial, como participou, e depois do Mundial a gente faz a nova cirurgia, e foi o que aconteceu. Então é coisa aí para meio desse mês de abril, final do mês de abril. Até o que o Palmeiras estava estipulando é que até a parada da Copa do Mundo, o Paulinho tivesse 100%. Na verdade, depois da Copa do Mundo, corrigindo a informação, depois da Copa do Mundo, o Paulinho tivesse 100% da condição física para atuar pelo Palmeiras. Depois da Copa do Mundo, isso a gente está falando aqui. O Bruno Vicari traz a informação, em abril ele deve voltar. Ele não vai voltar 100%, talvez volte 40%, 50%. E aí ele vai retomar ritmo de jogo, até a Copa do Mundo vai ter a pausa, ele vai descansar, e aí a expectativa é que ele volte 100%. Foi uma lesão grave. Não dá para pular etapas ou queimar um jogador que foi importante. O Palmeiras pagou mais de 150 milhões de reais. Foi uma grana, né? Foi uma grana. Fala, torcida palmeirense ligada aqui no canal. Antes de prosseguir com as notícias, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Times italianos sondam situação de zagueiro Naves. Palmeiras aguarda propostas. Formado na base do Palmeiras, o zagueiro Naves não tem uma grande sequência entre os titulares da equipe comandada por Abel Ferreira e foi emprestado ao Alverca, de Portugal, na metade da temporada de 2025. Mercado na Itália. O nosso Palestra apurou que nas últimas semanas os clubes italianos sondaram a situação do defensor para a próxima janela de transferência. O jogador e seu staff veem com bons olhos a possibilidade por conta das características de jogo e ser um salto na carreira disputando uma liga mais competitiva. O Palmeiras aguarda a chegada de propostas oficiais nos próximos meses para selar o futuro da cria da academia. O NP noticiou há algumas semanas que Naves não faz parte do planejamento do Palmeiras após o período de empréstimo que se encerra em julho de 2026. Pelo lado do atleta, não há também interesse em regressar ao clube que revelou e nutre o desejo de seguir atuando no futebol europeu. Recentemente, equipes importantes do cenário português demonstraram interesse em Naves após boa atuação no Campeonato Nacional. O Alverca não terá condições de adquiri-lo de forma definitiva. Essas foram as notícias do nosso Palmeiras. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.